I want people to live. I want to live. You know, I want there to be a cure. And I had stage 2 pancreatic cancer at just 19 years old. No TikTok existem todos os tipos de pessoas, desde NPCs fazendo lives 24 horas por dia, até criminosos. E agora, finalmente um dos casos que mais me deixou com nojo nesse ano teve um encerramento no final de outubro. Essa TikToker aí é uma das pessoas mais falsas, mentirosas e manipuladoras que eu já vi. Mas aí você me pergunta, o que levaria uma pessoa que é conhecida popularmente por TikToker a ser presa? Bom, vamos começar falando que ela era uma influenciadora com uma quantidade considerável de seguidores nas redes sociais. Então, a partir desse momento, se eu não me engano, né, já foi um tempinho atrás, ela começou a relatar sua batalha contra o câncer nas redes sociais. I can't go anywhere, I can't do anything, I feel like shit, you know, I can't get ready, I just lay in my bed and... Com isso, ela postava fotos, vídeos, frases motivacionais e acabou mobilizando uma quantidade gigantesca de pessoas. O nome dela era Madison Russo. E a garota alegou ter uma bola de futebol em sua coluna. Mas não foi apenas isso. Ela disse que também tinha leucemia. E nesse ponto você deve estar se perguntando por que eu disse que estava com nojo de uma pessoa nessas situações. Seria eu o pior ser humano vivo? Bom, a resposta é bem simples. Era tudo mentira. Ela não estava com leucemia e muito menos com câncer. E a pior parte, ela enganou mas muita gente. A garota não só mobilizou uma comunidade inteira que também tinha a doença, né, e se comoveram com seu caso, mas sim os seus amigos e seguidores, arrecadando mais de $40 mil em doações, o que dá quase uns R$200 mil. Olha isso, cara. Eu fico imaginando como as vítimas desse golpe se sentiram depois disso, não só pelo dinheiro desperdiçado, mas sim porque eles estavam comovidos com o, entre aspas, caso dela. Does it break your heart that someone would fake having this illness? Absolutely. Provavelmente deve ter pessoas que se comoveram de verdade com a história e estavam preocupados com a garota, que só estava fingindo ter a doença para conseguir dinheiro. Ela não só deu um simples golpe, mas sim se aproveitou das emoções dessas pessoas. O comentário de uma delas que, estava envolvida com essas doações disse que o que Madison Russo fez foi devastador em muitos aspectos. Ela disse acrescentando: também estou incluindo qualquer pessoa que a ajudou ou mesmo sabia o que ela estava fazendo e não a impediu. Perdemos tempo e recursos preciosos nesse golpe, quando poderíamos estar com alguém realmente necessitado. Yeah, I get a lot of questions about my hair, like, you look so good, like, how are you keeping your hair? It just comes down to my brand of chemo, which is oral chemo. I got really lucky with that, so thank goodness, fingers crossed, that's something to be so grateful for. Para você ter uma ideia, ela tirava e pegava fotos de pacientes doentes, editava, postava e depois dizia que era ela ali naquelas condições e compartilhava essas imagens escrevendo legendas como "em luta contra o câncer", além de postar diversas frases motivacionais para, entre aspas, ajudar quem também estava passando por aquilo. Cara, sinceramente era óbvio que isso uma hora ia dar ruim, Mas eu me impressiono com a total falta de empatia e frieza de uma pessoa dessa. Mas a batata começou a esquentar para a garota quando alguns especialistas começaram a olhar nessas supostas fotos que ela postava e perceber ali que, por exemplo, alguns equipamentos estavam no lugar errado, coisas sutis, como por exemplo, que o final do tubo estava em seu nariz. Enfim, a partir daí, a própria polícia assumiu o caso e começou a investigar se ela realmente estava doente. A polícia obteve registros médicos dos hospitais onde ela era paciente e não encontraram o nome dela na lista e nem em nenhum registro médico, o que mais do que prova que ela não era uma paciente. Eu às vezes me pergunto se o hospital sabia dessa situação ou apenas se fingiu de cego, porque sei lá, alguma enfermeira iria ver ela toda entubada lá, tirando fotos pro Instagram e se perguntar quem caralhos é essa mulher, mas aparentemente ninguém fez isso.
o que indica que tem mais pessoas colaborando com essa patifaria toda. Como não havia mais saída, ela se declarou culpada como crime de primeiro grau. Depois disso, ela obviamente foi presa, mas uma promotora recomendou contra a pena de prisão porque Russo não tinha antecedentes criminais, tinha boas notas na faculdade, estava empregada e era improvável que reincidisse, né? Que voltasse a fazer isso. Mas cara, o que tem a ver boas notas na faculdade? O julgamento dela pouco tempo atrás foi a público. Depois de toda essa confusão, ela alegou que fez todo esse plano diabólico e frio como uma forma de reunir a sua família novamente. A lot of people have made speculation as to why I did this and how somebody who looked like they had everything together could have such a mess. I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this in an attempt to try and get my family back together. Eu acho que a pior parte disso tudo é ver como as pessoas estavam sofrendo de verdade ao olhar para ela na corte, sabendo que enquanto muitos estavam realmente doentes, ela estava correndo maratonas e parecendo extremamente saudável. No final, a batata ainda esfriou para ela. Como parte da sua sentença, ela foi condenada a pagar $39 mil em restituição e uma multa de $1.370. E se ela mantiver um registro limpo durante 3 anos de liberdade condicional, ela permanecerá livre, o que foi bem mais leve do que ela merecia, né? Com certeza, cara. I come from an extremely broken and separated family ever since I was 2 years old. Over the years, it has gotten steadily worse, and a lot has happened internally to our family. A family is supposed to be one. Pelo menos o serviço comunitário que ela vai fazer deveria ser ajudar pessoas com câncer de verdade, para ela ver como é difícil a vida dessas pessoas, das quais ela mentiu ser uma delas. É importante colocar também em contexto que o dinheiro que ela roubou poderia ser doado para pessoas que estão doentes de verdade. A forma com que ela começou a chorar para parecer uma vítima durante o julgamento é um comportamento que me deixa realmente bem puto, cara. Obviamente, né, ela não fez isso pra ajudar a família a se reunir, isso é uma mentira do caramba. É só uma desculpa que ela deu por ter roubado $40 mil, que é uma situação bem pior, né? Então, ela resolveu se fazer de vítima. Super normal. A razão pela qual eu fiquei tão indignado com esse caso e resolvi trazer aqui foi porque eu costumo acompanhar pessoas, né, que estão nessa batalha em redes sociais. Inclusive, o último vídeo que eu postei sobre a Stephanie, né, que foi o meme lá que, infelizmente, né, teve um câncer letal. E ver uma pessoa fingindo essa doença tão cruel, cara, é uma coisa que me deixa realmente muito indignado. E eu acho que a punição pra ela foi realmente muito leve.